Olá, mais uma vez aqui vamos abrir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, no livro no 1 João, capítulo 4, versículo 7, que nos diz: Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é amor, somos nós também neste mundo. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento de que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É uma palavra bonita, né, que fala de amor, de caridade, que amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele ama seu irmão. É fácil amar? Amar a quem nos ama é muito fácil. Amar a quem nos bendiz, quem nos abençoa, é muito fácil. Mas aqui Deus fala sobre este amor, amar aqueles que nos perseguem, em especial, amar aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos caluniam, aqueles que fingem que nos ama, aqueles que são falsos. Essa é a verdade. Nós temos que amar. Temos dever e obrigação de amar. Mas temos o livre-arbítrio, né? Se não quisermos amar. Mas se nós quisermos ir para o céu um dia, nós temos que amar, que perdoar. Entenda que perdoar não significa estar junto. Liberar perdão não significa estar junto. Unido, porém não misturado. Mas temos que amar. Aquele que diz, amo a Deus, aquele que louva a Deus dizendo, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, mas não ama seu irmão, a Bíblia chama de mentiroso. A Bíblia chama de mentiroso. Isto é a Bíblia que está falando, e se é Deus que está falando desta forma, através do poder da sua palavra, ele mesmo se responsabiliza e ele nos justifica. Quando falamos assim uma palavra tão dura, mas é a palavra da Bíblia Sagrada. Ela sim, ela nos constrange. Ela traz-nos o arrependimento quando nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre e faça a morada. Então ele começa a vasculhar lá dentro do nosso coração, do nosso interior, e começa a ver as coisas que não estão legais, principalmente a falta de amor.
Porque a Bíblia fala que não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa própria alma. Podemos sim ganhar almas, salvar vidas, fazermos caridade. E a Bíblia diz que até podemos entregar o nosso corpo para ser queimado em prol do outro. Mas se eu não tiver o amor verdadeiro, nada disso serve. É como o sino que tine, é como barulho, como uma lata vazia, aquele som oco. Não tem, para Deus não tem serventia, porque Ele conhece a verdadeira intenção do nosso coração. Então Deus quer que nós perdoamos uns aos outros. Na oração do Pai Nosso fala que perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, para Deus perdoar os nossos pecados, eu preciso perdoar. Como é que eu quero ser perdoada se eu não perdoo? Como é que eu quero ser abençoada se eu não abençoo? Fica meio estranho, né? Mas Deus, e como Ele é balança justa e Ele nos ama, Ele quer que nós venhamos obedecer a Sua palavra. Não é uma palavra assim aleatória, não. É um mandamento do Senhor. E esse é o mandamento que permanecerá lá no céu. Se eu estiver aqui em amor, em verdade, amor, amar, perdoando mesmo de verdade, lá no céu esse amor continua. Lá no céu é amor e glórias e honras ao Deus Todo-Poderoso. Então, para nós subirmos um dia, porque nós temos que nos preparar. Todos os dias temos que lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Todos os dias nós temos que fazer esse concerto com o Senhor. Pedir para Deus: Senhor, visita o meu coração. Senhor, visita a minha alma. Tira as amarguras, porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos levados a prisões. Não é somente, não pense que quando Deus fala levar à prisão, uns são levados à prisão, como fala lá na carta de Esmirna, né? Acho que é a carta de Esmirna que fala, uns foram levados à prisão, ou seja, uns há de ser levado à prisão. Essa prisão não quer dizer somente uma cela, uma casa presa de prisão, não. Há sim muitos servos de Deus que irão passar por essa situação, por pregar o evangelho, por falar a verdade. Mas há prisões interiores, há prisões internas, que só mesmo a pessoa sabe. E essas prisões têm que ser quebradas. De repente, a prisão é a falta de amor, uma mágoa que tem no coração contra um familiar, contra um vizinho, contra uma história que passou na sua vida, contra até mesmo muitos relacionamentos que foram quebrados e restou aquela mágoa lá no interior e essas mágoas precisam ser liberadas. Entenda que a mágoa, a falta de perdão, ela não faz mal para o outro, ela faz mal para si próprio. E quem não perdoa não é curado, não é liberto. Quem não perdoa é amargurado, tem amargura de espírito, sim. Tem tristeza na alma, tem dor na alma. Quem não perdoa, de verdade, eu não acredito que seja feliz. Sim, não é feliz, porque está mentindo para si próprio. Não está mentindo para Deus, porque Deus conhece o que há de verdade no coração de cada pessoa. Então, aquele que diz que ama seu irmão, está na igreja, está no meio familiar, ou está onde está, no meio de pessoas, diz que ama a Deus e não ama seu irmão, a Bíblia chama de mentiroso. E aquele que não ama não conhece a Deus. A Bíblia que está dizendo, aquele que não ama, não perdoa, essa pessoa não ama a Deus, não conhece a Deus. Porque quem conhece tem relacionamento, quem conhece tem afinidade, quem conhece tem intimidade. Se eu conheço alguém com conhecimento de verdade, com intimidade, eu entendo e conheço exatamente os desejos, a vontade daquela pessoa, que seja meu amigo, que seja meu filho, que seja meu marido, que seja meu pai, que seja meu parente. Então, quem conhece
Quem conhece a Deus, quem ama o outro conhece a Deus, e quem não ama não tem conhecimento da verdade. É assim que a Bíblia está falando. E nisso se manifestou aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu único filho para que morresse na cruz do Calvário por nós. Então, ele entregou por amor. Não sabemos nenhuma outra história do mundo, de todo mundo, quem entregou seu filho para morrer na cruz do Calvário em prol do outro, a não ser Deus, que entregou seu único filho por nós, por amor. Um amor imensurável. E este amor é que transcende dentro de nós. Quando nós o conhecemos a Deus de verdade, temos essa intimidade com o Senhor Jesus. Nisso está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós. Deus primeiro nos amou. Não foi nós que amamos Ele primeiro. Ele primeiro nos amou, nos escolheu. Jesus fez isso. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É isso que Deus pede para nós. Aparentemente tão pouco, né, que Jesus pede para nós, mas é difícil, mas não é impossível. Temos que amar. Temos que estar na nossa congregação amando, perdoando, perdoando os defeitos um do outro. Também não é que venhamos ser tapete, não venhamos ficar ali nos humilhando, não. Libere o amor e fique em paz. Mesmo se você não quer ficar junto, fique à distância. Mas ame, tem que amar de verdade. Amar sendo curado, curado a alma. Não quando de repente vê, toma aquele susto, porque isso já aconteceu comigo. Eu achando que eu tivesse perdoado algo, quando de repente eu vi, eu falei, Jesus, tomei um susto e falei, Senhor, cura a minha alma. Senhor, eu achei que eu tivesse curada, Senhor, cura. E Jesus tirou. Hoje já não tenho mais esse susto quando vejo esta situação, nesta causa, no qual, na época, fui muito ferida. Então, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. É a Bíblia que diz, se eu amo, Deus está em mim. E em nós é perfeito o seu amor. É nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois se nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Porque que confessar que Jesus é o Filho de Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. Nisto é perfeito o seu amor para conosco. Então, nós temos que amar. Essa é a verdade. A palavra sempre está repetindo um versículo, respondendo ao outro, falando da mesma coisa. E o tempo aqui não espera. O vídeo não espera. Nós o amamos e ele porque ele nos amou primeiro. Então, temos que amar. E este é o mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, vamos amar uns aos outros. Amar os nossos irmãos, porque Deus é amor. Deus é amor. Aquele que ama é feliz. O amor faz bem para nós. O amor nos traz saúde. O amor nos traz alegria. O amor nos traz vitalidade. O amor nos traz vigor, nos traz força de dentro para fora. Que às vezes a gente olha assim as pessoas e vê aquela coisa tão linda, uma pele fluorescente, coisas, olha que pessoa linda, mas é que vem de dentro aquela beleza que transcende, vai para a pele, vai para o cabelo, vai para os olhos, vai para a forma da pessoa falar e às vezes causa até inveja em outras pessoas, né? A pessoa olha, nossa, e traz aquele pensamento ao contrário do outro, para com aquela beleza que está na outra pessoa, trazendo até mesmo a inveja, como eu já falei. Mas é que aquela pessoa tem amor verdadeiro, aquela pessoa tem amor, tem conhecimento de Deus, porque quem ama conhece a Deus. Quem ama tem intimidade com Deus, porque não adianta dizer Senhor, Senhor, e no último dia não entrará no reino dos céus. Existem muitas pessoas que vão ser pego de surpresa. Senhor, eu te clamei, Senhor, eu curei os enfermos, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus, o Senhor vai responder, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque não andou em retidão,
O que adianta ganhar o mundo inteiro e não salvar a sua própria alma? Então vamos ganhar as almas, mas vamos salvar a nossa. Vamos cuidar das outras, mas primeiro cuidar da nossa. Amar os outros, primeiro amar a nós, liberar perdão para nós. Porque muitas das vezes nós passamos muitas situações e não perdoamos a nós mesmos. Perdoamos o outro, esquecemos aquilo, deixamos para trás, mas não esquecemos da mágoa de dentro de nós contra nós mesmo. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter passado por isso, eu não tenho necessidade de passar por tal coisa e passei. E começa se sacrificar, se martirizar com pensamentos. Então, perdoe a si próprio, perdoe a si próprio, vive em amor consigo próprio, tenha amor consigo próprio, cuide de você, se cuide, se ame, se alimente bem, faça uma boa caminhada, faça uma boa ginástica, faça um bom Cooper, faça uma leitura de um bom livro. Se ame, tenha amor próprio, tenha amor verdadeiro. Aí ame o outro. Quando nós aprendemos que primeiro temos que amar a nós, temos que nos perdoar, temos que fazer o melhor para nós, nós não vamos conseguir mais fazer coisas ruins contra os outros. Porque primeiro vai pensar, se eu não gosto disso, então não vou fazer para o outro. Eu não gosto de ouvir isso, então não vou falar para o outro. Eu não gosto que fale mal de mim, eu não vou falar mal do outro. É assim que a Bíblia nos ensina. Quem ama não fala mal do outro. Quem ama não levanta calúnia contra o seu próximo. Quem ama não finge amor para o outro, não finge. Quem ama não inveja o outro. Quem ama não vive de picuinha, de briguinha, de fuxico na casa do Senhor. Não vive de fuxiquinho na vizinhança, não vive de fuxiquinho até mesmo no meio familiar. Não vive. Quem ama de verdade, quem perdoa de verdade, sabe exatamente o que deve fazer. É uma pessoa sábia, é uma pessoa diferente, é uma pessoa separada para Jesus Cristo. Então vamos ter esse amor dentro do nosso coração, esse amor verdadeiro, amor de Cristo, amor que nos cura, amor que nos corrige, amor que nos constrange, este amor verdadeiro. E seja feliz, porque Jesus é amor, é paz, é alegria. Deus não tem pensamentos maus sobre nós, Ele pensa o bem sobre nós. O ser humano é que tende a estar falando, a estar pensando mal um contra o outro, mas Deus pensa o bem de nós. Então se preocupe com o que Deus pensa a teu respeito. Se não estás a amar, passe a amar, passe a perdoar, para que Deus pense o bem de você. Porque Deus é quem conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir. É Deus quem conhece os nossos pensamentos. E Ele está a esquadrinhar os nossos corações e os nossos rins, diz a Bíblia para nós. Então vamos viver em amor, ser feliz em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Curta, compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal. Esse é o canal de bênçãos e de vitória, com palavras simples e objetivas, para que você entenda que Deus é o caminho, a verdade, a vida, e sem Ele ninguém verá ao Pai. Jesus é o caminho, e sem este jamais veremos ao Pai. Seja feliz, que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus.